Por que é proibido escrever sobre conhecimentos específicos de artes mágicas? E aí, camada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo. Eu estou aqui para falar sobre O Assassino do Rei, da Robin Hobb. Volume 2 da Saga do Assassino. Esse livro ele foi lançado lá fora em 1995 e ele foi lançado pela Leia no Brasil em 2014, com tradução do Jorge Candeias. Mais uma vez, muita gente reclama da tradução, eu acho que é boa, eu acho que é o melhor que podia ser feito. Traduzir esse livro é um exercício de paciência e adaptação terrível. Eu já fiz a resenha do primeiro livro, você pode achar o link da resenha aí na descrição, ou aqui em cima, na sugestão de cartões. Muito bem, eu vou imaginar que talvez você já conheça o primeiro livro, enquanto eu falo desse. Nós ainda acompanhamos a história do Fitz. Fitz Cavalaria, ele é da família dos Visionários. Fitz, que sofreu muito na primeira história, continua a sofrer mais nessa história. Mais uma vez, nosso antagonista é um majestoso, só que dessa vez ele se torna muito mais agressivo. É uma história furiosamente abominável por parte do majestoso. Enquanto o Rei Sagaz cada vez adoece mais, e o Fitz não sabe como lidar com isso. Os ataques dos navios vermelhos estão piorando, o Fitz também está envolvido em conter isso, e agora ele também tem que proteger e ficar de olho na Ketriken. A Ketriken, ela é a princesa atual. Ela vem do Reino da Montanha e ela se casou com o príncipe Veracidade. E a Ketriken se torna uma pessoa benquista, bem aceita na corte, e por isso, constantemente, o Fitz vê ela como um alvo de algum tipo de ataque. Principalmente por parte do Majestoso, que é a pessoa que inveja, que tem medo do poder dos outros, e que cobiça o poder ele mesmo, né? É difícil falar muita coisa desse livro sem dar spoilers. O que eu posso falar é, a narrativa da Robin Hobb continua excelente. Se você gosta daquela narrativa emocional, se você gosta da atenção aos detalhes, a Robin Hobb ainda é esse tipo de narradora. Consegue escrever dessa forma, ela consegue passar as emoções dos personagens pela escrita. Nós continuamos ainda vendo essa história em primeira pessoa, ainda pelo Fitz narrando pra gente ela, então é muito mais imersivo, principalmente nas emoções dele, principalmente nos acontecimentos, principalmente no sofrimento dele, né? Afinal, ele é o Fitz Romaria, que é... Pra quem não conhece, Romaria era um personagem do Hermes e Renato que só sofria, que foi largada no lixo e depois todo mundo maltratava ela. Então eu vejo muitos paralelos entre o Fitz e a Romaria. Então ao invés de Fitz Cavalaria, a gente sempre fala Fitz Romaria. Isso aqui é uma piada da Thaís, principalmente. Ela sempre fica triste que ela esqueceu de contar isso no podcast sobre o Aprendiz Assassino. Esse livro é maior ainda. Ele é um livro imenso, só que ele é um livro que eu achei que passou mais rápido do que o primeiro. E isso é estranho. Ou melhor, não é estranho se você for pensar que quer dizer que o livro é mais legal. E realmente o livro é mais legal. Ele é um livro muito mais divertido do que o primeiro. O primeiro, ele tem aquele ar introdutório, não tem jeito, como todo começo de saga. Esse segundo, ele vai direto pra história e ele conta muita coisa acontecendo. Desde o Fitz lutando no mar contra os navios vermelhos, ou lutando em terra também, ele luta pra caramba nesse livro. Como toda aquela intrincada e delicada relação da corte, de agradar os duques, de ajudar os duques, porque o reino onde o Fitz está são 6 ducados, né? Os 6 ducados, eles são literalmente 6 territórios com 6 duques. E 2 desses territórios são os territórios que apoiam o Majestoso. Isso, apesar do Majestoso ser uma pessoa terrível, todo mundo fica pensando, putz, poderiam matar ele logo, ou alguma coisa assim. Acontece que existe sempre o risco de que os 2 dos ducados entrem em revolta, em franca revolta, por causa de qualquer coisa que seja feita com o Majestoso. Então, existe este balanço delicado dentro da história. E enquanto os outros ducados, eles odeiam os ducados interiores, que são esses ducados que apoiam o Majestoso, e os outros ducados, que são os ducados costeiros, eles são atacados constantemente pelos navios vermelhos, então eles sempre estão ali no fio da navalha, sempre precisando de mais apoio, precisando de mais recursos, de soldados e gente para proteger, e o rei tá tentando fazer o melhor possível, mas ele tá morrendo, e o Veracidade também tá tentando encontrar uma resposta, e o Veracidade mergulha de cabeça em respostas místicas, e a gente não sabe se isso é verdade ou não, se ele tá perseguindo uma coisa falsa. Então, vira uma situação bastante desesperadora, assim. Inclusive, ela cria uma ansiedade no leitor. E eu acho isso sensacional. Porque essa ansiedade que cresce conforme você vê as coisas desmoronando, assim, você
vai ficando desesperado também. E ela introduz personagens muito bem, por exemplo, a Catrickine, apesar dela ter sido introduzida no primeiro livro, o desenvolvimento dela é no segundo livro. E ela é um personagem muito fácil de se gostar também. Ela é um personagem. Ela é uma personagem carismática. Quando você vê que as coisas estão sempre quase atingindo ela, e você fica falando, pelo amor de Deus, Fitz, faz alguma coisa. E sempre você fica irritado porque você acha que ele não está fazendo bastante. Mas ao mesmo tempo você entende os motivos dele, apesar de que ele tá se justificando pra você, né? Então não tem jeito. O Assassino do Rei, ele foi um livro de fantasia que eu li no finalzinho do ano passado. Foi um dos melhores livros que eu li também, ano passado. Eu gostei pra caramba dele. A Robin Hobb tá se tornando, provavelmente, a minha escritora de fantasia favorita. E olha que a minha outra favorita era a Ursula Le Guin. Então existe uma disputa forte aí. Mas eu gosto da maneira que ela conduz a história. Eu gosto de como ela pensa grande. Ela é ambiciosa. Parece que as histórias são tão bestas do início, mas você vê que ela tá jogando detalhes antes de coisas grandiosas, assim, de coisas que vão aumentar bastante. Eu sei que muita gente não gosta do terceiro livro, eu ainda não li, mas quando chegar lá, eu quero saber se eu fui bem conduzido durante esse livro para a conclusão dessa trilogia. Mas eu sei que tem muito mais ainda depois disso, que existem mais outras 2 trilogias do Fitz, e sem falar que existem mais outros 7 livros que se passam no mundo. O Navio Arcano, inclusive, é um dos meus maiores objetivos esse ano, terminar a trilogia do Fitz e ler o Navio Arcano, porque eu quero muito ler, aquele livro me interessa demais. E eu quero saber como continua essa história. Logo logo eu faço também o do terceiro, então. Espero. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canal Vial.